Olá, bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre o curso no aplicativo Masterclass do Malcolm Gladwell. Conhece ele? Ele é autor do Tipping Point e de outros livros super interessantes. Vamos lá com a gente? Então, Malcolm Gladwell, eu comecei a ler os livros dele, comecei pelo Tipping Point e depois eu tenho aqui para vocês Blink, que também é muito legal, e What the Dog Saw, o que o cachorro viu. Esses livros são fantásticos. Por quê? Uma das coisas que me chama muita atenção do Malcolm Gladwell é que ele sabe contar uma história. Ele, na verdade, parece um curador de histórias do que puramente um autor que vai falar o seu argumento. Isso é muito interessante porque tira da gente aquele livro pesado, né? Que quer dar uma argumentação e fica dando dados, gráficos, e chega no final você tá... Nossa... Ele vai te contando uma história e vai te dando exemplos e vai colocando o argumento dele fluido dentro de um contexto e depois, quando você menos espera, ele já formou toda uma argumentação gostosa, exemplificada, que você depois vai lembrar também para te dar o seu argumento principal. Essa foi uma das masterclass que eu vi com uma pessoa muito empolgada. E quando você vê uma pessoa que já tem uma estrada grande de trabalho, vários livros publicados, estudos, TED Talks, por exemplo, que eu também indico, é muito legal. Você vê o brilho nos olhos dele, você vê a empolgação dele falando e contando as histórias, explicando como é que ele faz. Isso é muito gostoso de ver. E isso também é, de certa forma, muito raro, né? Hoje em dia. Então, você vê que ele busca as histórias. Ele pergunta, você conhece isso? Você conhece aquilo? O interessante de ver ele contando... É por isso que eu falo aqui, depois de assistir, que ele é um curador de histórias, é que ele vai colecionando as histórias ao longo da vida dele e vai anotando, escrevendo, catalogando, e ele fala, não, essa história não consigo usar nesse contexto, mas consigo usar no outro contexto. E depois, com um monte de histórias que ele vai colecionando, ele vai montando a argumentação dele. Então, se você fala, nossa, eu conheço o fulaninho de tal, e ele tem uma história fantástica, e ele vai marcar a hora com o fulaninho de tal, ele vai tomar café com fulaninho de tal, ele vai perguntar várias coisas, ele vai querer saber, ele vai querer ouvir. Isso que é o mais importante, ele vai querer ouvir e escrever, para quando for a hora perfeita daquela história estrelar num livro, ele vai colocar para exemplificar. A narrativa do Malcolm Gladwell sempre foi muito gostosa por causa disso. E foi um dos livros, assim, o Tipping Point, o Blink e os outros são muito interessantes. Se você ainda não leu, eu indico começar pelo Tipping Point e depois pelo Blink. Então vamos lá? Aqui eu vou falar o seguinte, eu vou colocar dicas em que ele foi soltando ao longo da Masterclass para você que quer escrever, que quer desenvolver uma história, que quer fazer uma curadoria de histórias interessantes, né? E quer desenvolver um argumento. Então vamos lá? Primeira coisa que ele fala, e ele já inicia falando isso para ficar bem claro, é que a escrita deve ser um chamado. Você deve sentir dentro que aquilo pertence ao seu dia a dia, que você quer fazer aquilo todos os dias da vida, que você quer anotar, que você quer lapidar as palavras, e deve ser um chamado, porque deve ter uma paixão e uma naturalidade que aquilo sai de você muito grande. Outra coisa que ele fala é que leitura e escrita são coisas simbióticas, quer dizer, uma não acontece com a outra. Então, se você quer escrever um dia, necessariamente você tem que ler muito. E se você quiser ler bem, você tem que escrever para você depois entender o mindset e a lógica da estrutura narrativa de outras pessoas. Você consegue entender melhor a lógica de pensamento. Então, leia muito para escrever bem.
Outra coisa que ele coloca é o seguinte: as pessoas não estão interessadas em argumentos e em fatos e coisas perfeitas. Na verdade, elas estão interessadas na imperfeição daquilo, de entender aquilo dentre um ponto de vista. Então, não busque histórias perfeitas, busque histórias interessantes e busque a imperfeição. Não escreva em primeira pessoa. Quando você quiser uma fonte, não vá somente ao Google. Ele fala, vá numa biblioteca, vá numa livraria, busque os livros, né? Leia os footnotes que ele coloca, aquelas anotações, não é legenda, né? Aquelas anotações ali embaixo, as anotações no final do livro também. Veja a bibliografia, da onde estão vindo as fontes do livro que você está vindo e busque ler elas também. Ele fala para fazer entrevistas pequenas e sem script, sem roteiro, deixar o negócio fluir. Outra coisa que ele coloca é que você não deve entrevistar o objeto, né, do seu livro. Se você está fazendo um livro sobre João da Silva, não entreviste João da Silva, né? Entreviste a família, os amigos, os professores, ou as pessoas que trabalham com João da Silva, que você vai saber mais sobre João da Silva do que o próprio João da Silva poderia te falar. Ele tem uma frase de Kafka que ele coloca aí para argumentar, que Kafka fala que a gente é o herói da nossa própria imaginação, das nossas próprias histórias, porque a gente muda as nossas memórias. Descreva os personagens de forma muito rápida. Ele fala que é melhor você descrever o cenário, o ambiente, o quarto, né, o escritório de trabalho do personagem do que sua própria personalidade. Isso ficou como curiosidade para mim. Eu imaginava que seria interessante já entrar na psique, mas ele fala, não, descreva tudo em volta, que você vai estar falando mais dele do que realmente se você falar dele em si. Estabeleça o ritmo através da pontuação e escreva ideias sofisticadas em sentenças bem curtas. Troque ideias e troque e-mails com outro autor. Você vai mandando o texto, ele vai mandando a opinião, mas alguém que você confie, e aí você vai tendo esse feedback. Isso é muito interessante que ele colocou. Eu acho que tem que ser realmente alguém que te ajude, né? E que possa ler com bons olhos, pensando e entendendo a sua ideia original. Falando disso, outra coisa que ele fala é o seguinte: explique a sua ideia. Antes de escrever um livro, explique a ideia do livro para alguém, para que você possa pensar e ouvir sua própria ideia e pensar se é uma ideia boa realmente para desenvolver. Então, coloque para fora. Outra coisa, escolha desde o início o tom que você quer usar na sua argumentação e na sua narrativa. Isso é muito importante. Outra coisa é não anuncie que você vai ser engraçado, não anuncie que vem uma piada. A piada é a quebra de expectativa. Então, para você trazer uma piada, você tem que pegar a pessoa desprevenida. Então não fica anunciando que vem algo engraçado ou vem uma história engraçada. Vai e quebra a expectativa da pessoa. Pense no título da sua obra, no título do seu livro, como um anúncio, como um slogan, para você chamar a atenção. E depois coloque um subtítulo que contraponha e traga o que ele chama de uma tensão. Que a pessoa vai ficar ali curiosa, a pessoa vai ficar intrigada, e faça disso o seu outdoor. Ele fala também para você divulgar muito o seu trabalho. Vá para palestra, vá para encontros, vá para leituras de livro, vá para clubes de livro, por exemplo. Ele fala que gastou muita sola de sapato no início para tentar divulgar os seus livros. Todo evento que a editora falava para ele ia. Todo evento de faculdade que ele podia ir, ele ia. Todo o evento online, palestras, ele ia para divulgar, sempre com um livro de baixo e divulgando o seu argumento, o seu livro. E ele fala que isso é muito importante. E muitos dos escritores não querem ter esse trabalho, não querem fazer. Mas você tem que semear o seu livro aí nas pessoas. Gente, esse barulho não fui eu, pelo amor de Deus. Tem um negócio aqui em cima fazendo obra. Ó, viu? Uma coisa que ele fala que é muito importante, que ele fez, foi ter um day job, quer dizer, um trabalho durante o dia que pagasse as suas contas. E à noite, no tempo livre, ele sempre escreveu, até que ele conseguiu fazer essa mudança de uma forma saudável. Mas quando você coloca a pressão financeira, a pressão de sobrevivência, em cima aí do seu processo artístico, da sua inspiração, isso é muito ruim. Então, livre
livre a sua inspiração, a sua escrita, a sua arte desse peso da sobrevivência e faz nas horas vagas, né? E depois, com o tempo, você vai fazendo essa ponte, essa mudança de vida que é tão importante, né? E vai conseguindo se sustentar, conseguindo se desenvolver. Mas quando você tem uma pressão muito forte de pagamentos e boletos, né? Chegando na sua porta, olha, dia X tem que pagar, você acaba que a sua inspiração, o seu dia a dia de sentar começa a ficar muito comprometido. Use as revisões do seu texto, né, do seu manuscrito, como uma forma de aprendizado. Saiba que o editor ali, ele não tem que te criticar, ele tem que apreciar o seu livro. Tem coisas que devem ser apreciadas, tem coisas que não devem ser apreciadas, e ele deve sempre colocar um argumento construtivo, né? Não criticar, deixa isso para os críticos. O pessoal que trabalha interno, os amigos, a pessoa que você dividiu a opinião, eles devem fazer uma apreciação construtiva do seu texto. Então, nunca deixe que esse tom tome um outro nível. E uma coisa também curiosa e interessante que ele falou assim, sempre quando você puder, comece pelo final. Ele fala que se você começar pelo final e deixar em aberto, depois você retoma ele e você cria uma tensão, uma curiosidade ao longo do livro, que é muito interessante. Então fica aí a dica. E outra coisa que ele fala é que o final, ele nunca deve morrer em si, né? Tipo, se concluir. O final, ele sempre deve levar a um outro local, né? A um outro tipo de pensamento que vai abrir a cabeça do leitor, né? A outro tipo de experiência. Não necessariamente deixar aberto ou não deixar amarrado, mas você linkar a um segundo passo. Por exemplo, a um segundo livro, a um segundo título, a um pensamento de argumentação depois que você resolveu aquela argumentação que está em questão no livro. Então foi isso, pessoal. Esses foram os melhores e mais legais aprendizados do Malcolm Gladwell no Masterclass. Espero que vocês tenham gostado. Esse curso vale muito a pena fazer pela empolgação dele, pelos exemplos que ele dá e pelas dicas que ele dá. Essas são as que ficaram aqui para mim como aprendizado. Continue aqui com a gente, veja mais reviews de curso, mais resenhas de livro, lives, tudo sobre arte e desenvolvimento pessoal para você. Então nos ajude. Toque o sininho, faça um comentário aqui embaixo, dá um joinha pra gente, você não sabe como isso pode ajudar aqui o canal. Eu conto com você, dá sua opinião, o que você achou aqui dos pontos que o Malcolm Gladwell coloca. Se você for escritor, vou adorar também saber as suas sugestões e as suas dicas. Coloca aqui embaixo pra mim. Até o próximo curso.